um som que não traz nenhuma informação legal para o meu trabalho, nenhuma informação útil para a minha tarefa, tá? Então, e esse ruído, ele pode ser tanto aéreo, né? Ele pode vir pelo ar, tá? Como ele pode ser de impacto também, né? Então, o ruído aéreo, é lógico, ele é propagado pelo ar, e o ruído de impacto é quando a gente está trabalhando, o meio de propagação é um sólido, né? Então, é uma parede, é um teto, é um piso, né? Normalmente, esse é o ruído de impacto, tá? Uma outra coisa que a gente chegou a ver, então, olha só, quando a gente está falando de isolamento, né, isolar essa caixa aqui, isolar esse ambiente, como vocês fizeram lá no A3, isolar aquela sala, como é que a gente fez? A gente teve que trabalhar com janelas acústicas, janelas com 2 vidros, a gente teve que aumentar as espessuras. Eu lembro que vocês questionaram muito para a gente, mas a hora que eu tiro a parede e coloco o carpete, quando eu tiro a laje de concreto, o meu RR, lembra que é a redução de ruído, ele baixa. Então, beleza, gente, vamos deixar isso, mas vamos colocar o material, porque nós vamos precisar dele na absorção, né? Então, quanto mais duro, mais rígido o material, mais ele é reflexível e bom para a gente fazer isolamento. Tá? Quanto mais espesso, né, é o material, melhor é para a gente fazer isolamento. Ao contrário, quanto mais macio é o material, né, mais ele absorve as ondas sonoras, né? Porque dentro de uma lã de vidro, por exemplo, eu tenho multireflexões, tá? E a gente vai poder, então, ter uma absorção muito maior, né? Então, uma lã de vidro, por exemplo, olha, esse material é totalmente leve, poroso, né? Eu tenho multireflexões, a energia é absorvida violentamente por esse material, e aí o que acontece? Eu não tenho os defeitos acústicos que o nosso ambiente projetado não pode ter, tá bom? Uma coisa que a gente viu também, né? A gente falou um pouco sobre superfícies côncavas, convexas e planas. A gente falou para vocês que quando a gente tem uma superfície côncava, né, a gente tem o quê? Concentração de raio, porque o raio de difusão, né, e de reflexão, desculpa, o raio de reflexão da onda sonora, ele volta com o mesmo ângulo para o recinto, né? Então, eu lembro que a gente falou muito com vocês isso aqui, né? Ó. Quando a gente tem esse ângulo aqui côncavo, né? Essa superfície côncava, a gente tem aqui né, a onda sonora. Tamanho de seta é essa. A onda sonora bateu aqui, ela vai se deslocar para cá com o mesmo ângulo de incidência dessa superfície. E é isso que a gente está mostrando aqui, né? Então, superfícies côncavas tendem a concentrar os raios sonoros, tá? Os raios das ondas sonoras. As superfícies convexas, ao contrário, elas tendem a fazer com que os raios das ondas sonoras sejam difundidos, ou seja, eles abrem para espaços múltiplos, né? E a reflexão e as superfícies planas, né? Elas vão refletir sempre com o mesmo ângulo de incidência, tá? Trabalhamos bastante isso aí, pelo menos a gente falou bastante, né? Vai passar um minutinho. Então, é isso que a gente trabalhou com vocês, né? Olha, aqui a gente tem os rebatedores, né? A onda sonora está vindo aqui, né? E a gente está direcionando as ondas sonoras. Mostrei para vocês, acho que essa aula eu dei também, não sei se foi eu ou a Ana, mas falei para vocês, quando vocês forem nos teatros, percebam, né, o teto, né, os rebatedores no teto. Para que serve aquele rebatedor côncavo ou convexo? Aqueles rebatedores servem para a gente concentrar as ondas sonoras, a energia das ondas sonoras na plateia, tá bem? Então, é isso que a gente falou com vocês, né?
Então, dependendo do desenho desse teto, a gente trabalha com uma reflexão muito maior e um ambiente muito mais bem trabalhado acústico, que tem uma acústica muito melhor, né? Tratamentos de fonte de ruídos, né? Quando a gente eu falei para vocês também de clientes que a gente tem em apartamentos chiquérrimos, mas que, às vezes, como um caso que a gente teve aí um ano atrás, a cabeceira da cama do apartamento triplex do Clara estava lá, triplex, né? Igual o Lula fala, a cabeceira dele estava na casa de máquinas do elevador. Então, chegava qualquer pessoa, o elevador fazia tá, ele acordava. Né? Então, que a gente teve que fazer um reforço nessa estrutura para fazer um isolamento dessa caixa, usando materiais bem pesados, bem rígidos, a gente usou chumbo, a gente dobrou a parede, né, para que esse barulho efetivamente ficasse preso dentro da casa de máquinas e não impactasse o apartamento que estava ao lado, né, o quarto que estava ao lado. Então, a gente usa materiais pesados. Para as nossas máquinas, né, uma casa de máquinas, a gente usa sempre borrachinha de neoprene, né, para quê? Para que essa máquina vibrando, ela não vibre em cima da laje, ela vibre em cima dessa borracha, e aí diminua, então diminui esse ruído por impacto, porque aí é ruído em cima da laje, né? Falei para vocês, mostrei para vocês também, quando a gente tem paredes com dutos e tubulações de água. Oi? Você pode voltar 2 slides, por favor? Aqui. Volta mais um. Passa mais um, quer dizer. Eu acho que é 13, número 13. Esse eu acho que eu nem falei nada sobre ele, né? O quê? Eu acho que eu nem fui a ele, não, porque ele só está falando da proteção do ambiente, né? Ah, tá. Não, é porque eu achei que eu que tinha perdido. Que tinha travado. Obrigada. Tá, joia. Que a gente faz, então, a proteção dessas paredes com espumas. Trouxe para vocês bem na cadeia aqui até hoje, ó. Não está. Não está mais. A gente faz uma proteção, né? Um envelope, os tubos, para que a gente não esteja de manhã, de madrugada, usando o vaso sanitário, e o prédio todo sabe que a gente foi no banheiro, né? Então, eles conseguem isolar esse barulho, né? E falei para vocês que é uma coisa que vocês não podem esquecer nunca, né? Que é isolamento de piso. Isolamento de piso contra ruído não é simplesmente a gente colocar aquela mantinha fininha do piso de madeira, né? Do carpete de madeira. A gente tem que ter, sim, um deslocamento, a gente tem que usar um material qualquer aqui, que seja uma borracha, que seja uma fibra de vidro, que retire, descole, né, o piso da laje, né, tem que ser uma borracha para que ao pisar em cima desse piso não seja transmitido para a estrutura e, enfim, não desça para o prédio inteiro, né? No caso de piso, professora, quando o piso ele já está pronto, por exemplo, é um piso de madeira, já está todo pronto. Aí, no andar de baixo de um apartamento, dá para escutar. A solução, em vez de arrancar o piso todo e fazer de novo, seria fazer um isolamento no teto do andar de baixo? Isso, que é o que está escrito aqui embaixo, que eu passei batido. Ó. Normalmente, o que a gente faz? A gente trabalha no piso de baixo, porque senão você tem que arrancar seu piso todinho, fazer a impermeabilização, o isolamento correto, né? Então, você tem que arrancar tudo, você perde tudo, é uma obra gigante, né? Tapete, essas coisas ajudam muito pouco, né? Mas ajuda, viu? Ajuda porque o impacto do salto do seu sapato na madeira, ele é o impacto do salto do seu sapato no carpete é outro. O carpete absorve muito mais, tá? Costuma resolver muito, tá? Aqueles pisos laminados de madeira, a instalação dele tem tipo um plástico bolha, né? Ele é considerado, não? É isso que eu tô falando, sabe, Fernanda? Porque o laminado de madeira, ele tem vamos chamar de uma espuma, né?
É uma espumazinha, mas a espuma tem 3 milímetros. Então não resolve nada. E só resolve a hora que você sobe na parede. É igual a impermeabilização de água, sabe? Você tem que vir 30 centímetros da parede e cobrir o piso. Senão não adianta. Entendeu? Então, eu não sei se você mora em casa, né? Mas assim, meu vizinho aqui em cima tem piso de madeira, de laminado de madeira. Eu sei a hora que ela acorda, a hora que ela vai no banheiro, eu sei a hora que ela chega, a hora que ela sai, tudo. Não, eu já trabalhei em muita construtora que colocava nos quartos e na circulação o laminado. Eu Fafló, Durafló, e aí eu vi a instalação. Só isso. Hoje é só isso, você sabe, né? A gente não usa mais tábua corrida, madeira, o meu piso aqui é madeira. Quer dizer, Usa muito a vinílico manutenção também, né? vinílico, madeira, carpete madeira, hoje é só isso. Ninguém usa mais piso de madeira maciça, né? Então, só que tem que ter alguns cuidados, né? Então, por isso que quando o norma de desempenho ia entrar em vigor, foi uma luta de foice no escuro do Sinduscom com a ABNT, né? Porque significava que as construtoras tinham que fazer uma redução de ruído, né? E para isso acontecer, eles têm que fazer hoje o isolamento do piso e das paredes, né? Antes, as paredes de divisória de um apartamento para o outro era de 10 centímetros, quer dizer, você escutava absolutamente tudo que estava acontecendo no apartamento do lado, né? Hoje não, hoje pelo menos a parede tem que ser de 20, né? Porque aí ela dá um isolamento de 44 decibéis, aí ela passa pela norma, tá? Então, é um pouco isso, tá? Mas aí, Daniela, quando a gente está fazendo quando a gente não consegue fazer em cima, a gente faz embaixo, igual isso aqui, ó. Tá? Então, como é que a gente faz? Normalmente, a gente faz um forro de gesso e por cima do forro de gesso a gente coloca uma lã de vidro, uma lã de PET, algum material isolante que seja aí, ó, de 6 a 8 centímetros. Tá? Mas fica barato e resolve muito, né? Porque a lã de vidro, a lã de rocha, a lã de PET, elas têm aí um nível de redução de ruído muito alto, né? Que é na faixa de 60 decibéis. Então, normalmente resolve, tá? Se a gente tem uma boa relação com o vizinho de baixo, né? O que normalmente não tem, porque ele já está incomodado com o seu barulho em cima, né? Aí vale a pena. Tá bem? Beleza, obrigada. Ó, esse slide aqui, ele é importante, gente, porque quais são as estratégias que a gente pode usar quando a gente está fazendo implantação de um edifício. Preciso ligar meu ventilador aqui, só um minutinho, senão eu vou morrer de calor. A gente não pode deixar a janela para ventilação natural, porque o cachorro começa a latir, então tem que ligar o ventilador. Enfim, olha só. Aqui é uma situação onde a gente tem uma rua e são implantações bem diferentes, né? Quando vocês começarem a fazer os projetos, isso é muito importante, tá? Olha só, nessa primeira implantação, né, onde eu tenho o edifício basicamente virado para a rua e tem um pátio interno aqui, né? O que a gente está criando? A gente está criando um pátio interno que é protegido desse ruído que está vindo da rua, tá? Aqui, ao contrário, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando esse pátio aberto, virado para a rua, tá? Mas, em compensação, eu estou protegendo do ruído essa parte do edifício. Então, depende do que a gente precisa, né? Depende do nosso projeto. Às vezes, eu quero fazer um projeto que seja, por exemplo, de uma escola, né? Me veio a escola aqui, porque eu estou recebendo um monte de escola agora, então, olha só, as salas podem ser todas voltadas para esse pátio interno, que é um lugar onde a gente pode ter menos ruído da rua do que nessa implantação daqui. Né? Às vezes, não, às vezes eu quero uma área que tenha um contato com a rua, uma área de transição legal, com a rua, e eu preciso só desse bloco aqui como bloco, sei lá, bloco cirúrgico de um edifício de hospitais. Então, a gente trabalha com isso aqui. Olha só, gente, outra coisa importante, vegetação, né? A gente chegou a ver isso, mas eu queria frisar isso daqui, porque tem algumas perguntas, eu vi algumas questões com isso aqui. Então, olha só, vegetação por si só resolve problema de ruído? Não. Sabe por que não? Eu tenho que ter 10 metros
lineares de vegetação para eu baixar 1 decibel. Então, vegetação não resolve. Mas como que a vegetação ajuda? A vegetação ajuda porque ela trabalha, é igual eu expliquei para vocês o caso do Parque Municipal, né, que está abaixo do nível da Avenida Afonso Pena. Por isso que você entra no Parque Municipal, é aquela tranquilidade. Ele tem um maciço de vegetação, né? Então, para que serve a vegetação? A vegetação ela vai servir para a gente poder desviar. Deixa eu só pegar aqui. Para a gente poder desviar as ondas sonoras, né? Então, aqui a gente está vendo esse ônibus, né? Vamos imaginar que a gente tem aqui uma residência, né? Então, olha só, nesse caso aqui, eu estou desviando, tá, as ondas sonoras para que ela bate aqui, passa direto, ela bate aqui e vem para cá, né? Vem para o tecido urbano de novo, para que essa casa, no caso, uma residência, um edifício qualquer, seja protegido das ondas sonoras. Agora, para eu ter 1 decibel de redução sonora, eu tenho que ter 10 metros de vegetação, tá? Então, eu acho que eu falei isso com você, só queria frisar bastante, tá? Então, é isso aí. Então, já falei algumas vezes sobre isso, né? Então, isolamento sonoro, defesa contra o ruído que está vindo de fora, absorção, controle dos sons que estão no recinto. Outra coisa importante sistema, lei da massa. Acho que a gente ficou alguma aula assim falando muito sobre isso, né? O que a lei da massa fala? Que se a gente dobrar a espessura da parede, a gente não dobra a gente não dobra o isolamento, tá? A gente vai diminuir esse isolamento em mais ou menos 4 decibéis, dependendo do material. Aí eu lembro que alguns alunos me perguntaram nessa aula, eu falei que dependendo do material, era entre 4 e 5 decibéis só que a gente diminuía, né? Então, olha só, nesse caso aqui, se eu tiver aqui, olha, um som... Peraí, deixa eu fazer a apresentação, né? Porque... Ô, professor, eu posso estar enganado, mas na apresentação que você deu na aula, não era 6, não? Era 5 mesmo? Depende do material, sabe, Fábio? Mas é importante a gente entender, porque, olha, tem material que dá 4, tem material que dá 5, tem alguns materiais que dá 6, tem uns materiais que dão 3, então varia muito pouco. Mas, olha só, por exemplo, essa parede aqui, de 14 centímetros. Deixa eu só colocar na apresentação. Pronto. Olha, que aí aumentou, né? Desculpa, eu tinha dado... Essa lei da massa é o seguinte, olha só, eu tenho 1.500 Hz, 100 decibéis de intensidade sonora batendo nessa parede de 14 centímetros. Essa parede, ela vai absorver 40 decibéis, tá bom? Mas se eu, olha só, 14 centímetros, ok? 14, dobrei, 28, dobrei de novo, 56. Teoricamente, o que a gente pensaria? Não, se eu triplicar o tamanho a espessura dessa parede, eu vou triplicar o isolamento dela. Então, em vez de 40, eu vou ter um isolamento de 120 decibéis, né? Mas não é isso que acontece. Viu aqui, Fábio? Olha só, quando a gente tem essa parede triplicada, nessa lei da massa, não adianta a gente fazer isso. Por isso a gente usa paredes compostas, né? Aí eu estou reduzindo, em vez de 60, só 50 decibéis, tá? Ou seja, de 60 para 50 são 10 decibéis, né? Então, dobrei, depois dobrei de novo. Então, eu estou ganhando só 5 decibéis, tá, Fábio? E todo mundo. Só 5 decibéis e a parede, olha lá, uma parede de 56 centímetros. Então, não adianta a gente fazer isso. E aí, olha, uma expressão que a gente vai, talvez, ver na prova também, né? Sistema mola
massa, mola, massa, né? Então, o que a gente faz? Falei com vocês também, olha só. Para a gente não ter paredes de 56 centímetros, a gente pode fazer o sistema massa, parede, né? Anteparo, parede, ar, parede. Podemos revestir esse ar também com algum material acústico, absorvente, tá? Para ter reflexões. Então, esses sistemas são muito eficientes para diminuir para aumentar o isolamento e diminuir a espessura das paredes, tá? Então, normalmente a gente tem um painel, uma camada de ar, outro painel, tá? Aí a gente consegue diminuir bastante, já vai aí, eu posso ter isso aqui com 14, 10, mais 5. Aí a gente tem uma tabela lá na BNT que fala cada coisa que a gente pode usar. Nesse caso aqui, diminuiu aí 56 decibéis, tá? Desculpa, 44 decibéis, tá? Então, esse é um sistema que a gente usa, porque a parede fica fina e a gente tem um resultado muito melhor, tá bom? Então, aqui a gente, né? Então, aqui, ó, reboco de 2 milímetros, alvenaria de 70 milímetros, caixa de ar de 30 milímetros, alvenaria de 70 de novo, e reboco de 20 me dão um índice de atenuação sonora de 43 decibéis, tá? Que é isso aqui que a gente vai fazer na maioria das vezes, tá? Aqui mais alguns a gente tirou da norma, isso aí, tá? Então, lá a gente tem todos os tipos de paredes, quanto que tem de atenuação sonora, tá? Só mais uma vez, isolamento acústico, então a gente usa material pesado, né? Concreto, chumbo, vidro duplo, tá? Na absorção acústica, é importante a inteligibilidade, ou seja, se eu estou entendendo as palavras que estão sendo ditas, materiais leves, fibrosos, de poros abertos, de porosos, né? Espumas, fibras, tecidos, carpetes, lã de rocha, lã de vidro, etc. Janelas acústicas, expliquei para vocês também, só para a gente lembrar, vidro, camada de ar e vidro, né? E aí vem a questão que a gente vai discutir um pouquinho. Eu queria que vocês pensassem, tá? Para a gente poder... é uma questão do ENAD de 2011. Assinale a afirmativa correta, tá? Em uma sala térrea, localizada em uma galeria com fins comerciais, contendo 2 janelas voltadas para a rua, de tráfego de intensidade média, então vamos pensar que é um tráfego de intensidade de 70 a 80 decibéis, e uma porta de acesso para a circulação principal, exigiu-se um isolamento sonoro efetivo que eliminasse ou atenuasse os ruídos exteriores gerados pelo trânsito na rua e pelas pessoas em trânsito ou em espera no corredor principal do edifício. Então, a gente está falando de isolamento de um ambiente, né? A respeito da situação apresentada, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas, assinalando a opção correta. Então, vamos pensar em isolamento, ok, pessoal? É recomendável a utilização de paredes duplas com recheio de lã de vidro, portas pesadas com vedação e janelas de vidro duplo 6 milímetros. Estamos fazendo isolamento, sim ou não? Acho que sim. Sim, eu acho. Sim, acho que sim também, né? Olha só, isolamento, materiais pesados, grossos, né? Acabei de falar com vocês sobre massa, mola, massa, né? Então, a gente parede dupla com recheio de lã de vidro, porta pesada com vedação e janela de vidro duplo de 6 milímetros. Então, a gente está com o sistema todo isolado. Ok? Beleza. Por quê? Então, a primeira asserção, a gente pode dizer que ela é verdadeira? Sim. Sim. Ok? Então, já sabemos que isso aí está ok, né? Porque a gente está fazendo isolamento. Por quê? Com a adoção de sistemas e materiais de isolamento sonoro,
tem-se a garantia de que os ruídos são atenuados em consequência do aumento da massa das superfícies de separação. Correto ou não? Eu acho que não. Então? Atenuados, não. Acho que não, porque não tem a ver com a massa, né? Tem a ver com a massa, sim, ó. Ó, isso aqui é importante para a resposta. Professora, mas você não falou que é mais a questão do espaço no meio do que a massa delas serem... Mas olha só, o que a gente está falando? Aumento da massa da superfície de separação. Então, olha só, a partir do momento que eu posso trabalhar com aumento de massa, que é alargar. Mas como que a gente pode fazer também? A gente pode trabalhar com elementos mais finos, mas que tem separação entre eles, efeito massa, mola, massa, né? Onde a gente vai ter o mesmo resultado. Então, vamos ler de novo. Com a adoção de sistemas e materiais de isolamento sonoro. Essa aí está correta também, tá, gente? Mas é preciso a gente entender. A letra A. Tá, então, peraí. Com a adoção... não é não, tá? É a letra B mesmo. A não ser que eu esteja enganado, mas eu acho que é a letra B. Vamos ver a resposta daqui a pouquinho. Com a adoção de sistemas e materiais de isolamento sonoro. Ok? Nós estamos usando aqui um monte de sistema de isolamento sonoro, não é isso? Nós falamos aqui, não foi de sistemas de isolamento sonoro? Sim. Tem-se a garantia de que os ruídos serão atenuados. Se não forem eliminados, pelo menos eles vão ser atenuados, concordam? Sim. Em consequência do aumento da massa das superfícies de separação. Tá? Se a gente tiver, olha só, uma parede de 14, uma janela de vidro de 3 milímetros ou 4 milímetros, e uma porta prancheta, vocês concordam que a gente, de qualquer maneira, está aumentando a massa dessa superfície de separação? Eu tenho 2 vezes vidro, né? Eu tenho 2 vezes, nesse caso aí, parede, ainda tem a coisa no meio, eu estou aumentando de novo também. O que eu não entendi foi essa separação falando da separação entre a sala e o corredor ou a separação entre os materiais? Não, superfícies de separação. Separação em consequência do aumento de massa das superfícies de separação. As superfícies que têm aumento de massa. Mas então, falando, por exemplo, das superfícies sala e corredor, que está separando tipo, a sala e o corredor. Isso. E não o que está separando ali, por exemplo, porta, área e porta. Deixa eu ver se eu consigo te explicar. Em consequência do aumento da massa da superfície de separação. Ou seja, vamos imaginar que a gente tem aqui, ó. Vamos ver se eu consigo responder como coloquei assim. A sala e aqui o corredor. Né? Concordam que se eu aumentar a superfície de separação entre esses 2 elementos aqui, né? Eu estou aumentando a massa dessa parede, que tinha 14, eu coloquei uma parede dupla. Eu estou aumentando a massa dessa janela ou dessa porta, que era um vidro de 4, ficou em 2 vidros de 4. Estou aumentando. Então, aumento da massa da superfície de separação é aumento dos elementos que faz a separação entre os 2 ambientes. Aumento da massa dos elementos que fazem a separação entre os 2 ambientes. Sim, Daniel? Não, beleza, agora foi. É que eu estava pensando que estava se referindo a, por exemplo, aumento do espaço. Por exemplo, é um vidro duplo. Aí tem vidro, ar, vidro. Aí eu achei que estava falando do aumento desse espaço aí de ar, entendeu? Mas não, agora não, deu para... Aumento de massa. O que é aumento de massa? Aumento de massa é
vidro, ar, vidro, mas eu estou aumentando a massa. Divisória, parede de 14, ar. Parede de 14 de novo, estou aumentando a massa. Estou dobrando a massa. Tá bom? Beleza. Então, deixa eu dar um clear. Gente, assim, essas questões não são para a gente ficar, assim, né? É importante a gente entender o tipo de questão que vai cair. Olha só, numa questão que, assim, eu acho que é simples, né? Muita gente já teve dúvida na interpretação do que está sendo colocado, né? Então, isso é importante a gente entender o que a gente está falando aqui, tá? Mais dúvidas, gente? Então, assim, eu acho que... Ó, e tá certo. Nossa senhora, até eu ia errar. As duas exceções são funções verdadeiras, mas a segunda não é justifica correta da primeira neste caso. Ah, tá certo. É isso mesmo, então. Vamos ver, gente, tá errado. Peraí. Deixa eu só... Me dá um minutinho. Deixa eu só voltar aqui, porque eu acho que essa questão eu marquei ela errada aqui. Espera só um pouquinho. Só vou abrir um negócio aqui. Peraí. Acho que eu marquei ela errada na hora que eu fui passar a prova para cá. Ô, gente, desculpa. Eu marquei na hora que eu fui passar a questão para cá. Eu marquei ela errada, tá? Mas é isso aqui, ó. Então, as duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta do primeiro caso, tá? Eu marquei errado aqui. Tá bom? Na hora que eu fui passar a questão para coisa. Aí o gabarito meu tá falando isso aqui, ó. Tá bom? Então, mas eu acho que assim, deu para vocês entenderem, né? O que é que que eu expliquei para vocês. Ok? Oi, gente. Ok. Então tá. Então, não, quase que eu faço trem errado aqui. Então, olha só. Então, esse é uma questão que a gente chama de afirmativa assertiva, tá? Que ela vem sempre com um enunciado, vem com uma coisa, porque a outra vem sempre com um porquê devido e relacionando as duas afirmações. Tá? Então, nesse caso, as duas asserções são verdadeiras e a segunda pode ser uma justificativa correta da primeira, neste caso. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de iluminação natural, tá? A gente também tem algumas questões aqui para falar da iluminação natural do slide atual. Então, olha só. A gente tem que pensar um pouquinho, todas as vezes que a gente estiver trabalhando com iluminação, né, todas as vezes que a gente estiver trabalhando, falar em sustentabilidade, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que trabalhar com aproveitar o que tem na natureza, né, o que tem no meio ambiente, que a gente ainda não está pagando nada por isso, né? Uma das coisas que a gente pode aproveitar nos nossos projetos chama-se iluminação natural, tá? O que essa arquitetura internacional colocava para a gente, né? A gente colocava aí grandes edifícios, todos envidraçados, né? Às vezes vidros sem proteção solar, né? Então, esses vidros entravam uma radiação violenta dentro dos ambientes, né? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, os edifícios do Banco Central, né? São edifícios que a gente tem um esquemão, né? Ele tem um núcleo central e depois ele é todo em vidro. Aí o que acontece? Muito calor, muita radiação entrando dentro desses ambientes e a gente tem que depois colocar ar-condicionado para tirar esse calor que está dentro do ambiente para as pessoas poderem trabalhar, né? Isso a gente não faz mais hoje, tá? Hoje a gente trabalha com iluminação natural, tá? Isso aqui é o Ponteio Lar Shopping,
aqui em Belo Horizonte. Então, aquela descrição, aquele tipo de shopping, tipo BH Shopping, Minas Shopping, que é uma caixa fechada, né, que funciona basicamente na base do ar-condicionado, basicamente não existe mais, tá? Então, hoje a gente não faz mais esse tipo de shopping. Então, os shoppings novos, se a gente pegar o Ponteio, se a gente pegar o Pátio Savassi, eles são abertos para iluminação e ventilação natural, e somente as lojas têm o ponto de ar-condicionado. Então, normalmente, só as lojas que têm condicionamento artificial de ar, tá? Então, a gente consegue, nesse caso, não só economizar com a iluminação artificial, como a gente também consegue economizar energia com ar-condicionado, tá bem? Então, essa aula acho que foi a Ana que deu para vocês, mas é para a gente entender um pouquinho da iluminação natural, que ela pode ser lateral, através das janelas, que podem ser posicionadas em formas diferentes, né? Uma coisa importante também que a gente não pode esquecer, né? A luz natural, ela não é uniforme entrando no ambiente, né? Então, onde a gente tem a janela, e dependendo de onde a gente põe a janela naquela parede, a gente tem um efeito de luz natural diferente do resto do ambiente, né? Então, a partir do momento que a gente vai se afastando da janela, a gente vai tendo uma diminuição no nível de eficiência, ou seja, nível de aproveitamento da iluminação natural, tá? Então, a gente fala, e a Prefeitura de Belo Horizonte exige isso da gente, tá? Que a gente tem uma eficiência para a iluminação natural de 1,5 vezes a altura do piso até a verga para a iluminação natural chegar até aquele ponto. A Prefeitura de Belo Horizonte permite que a gente utilize 2,5 vezes a altura do pé direito. Então, se eu tenho, por exemplo, um pé direito de 3 metros e uma janela nessa lateral aqui, a Prefeitura de Belo Horizonte me permite utilizar 2,5 vezes o pé direito, que vai dar 7,5 metros, para eu iluminar naturalmente um ambiente. E todos os ambientes que a gente faz tem que ter iluminação e ventilação natural, de menos adegas, garagens, circulações, e lavabos, tá? Lavabo é o banheiro que não tem chuveiro, tá bom? Quanto mais alta a janela, maior é a penetração, né? Mais longe essa luz natural consegue chegar dentro de um ambiente, né? Quanto mais alta a janela ou a prateleira de luz, que a gente vai ver no próximo slide, mais reflexão através do teto a gente consegue, então a gente consegue atingir a iluminação natural, chega em ambientes mais profundamente, tá? Porque ele reflete pelo teto, tá? A janela baixa, ela permite uma iluminação mais direta, ela não chega muito profundamente ao ambiente, mas a gente permite que o usuário tenha aquela visão da área externa, que é muito importante para os projetos também, né? Então, aqui a gente tem sistemas de iluminação bilateral. Nessa sala, por exemplo, né? A gente tem iluminação aqui desse lado e nesse outro lado aqui. Isso é uma sala de aula, tá? Uma coisa que a gente usa muito em projeto de iluminação natural chama-se prateleira de luz, acho que vocês viram isso com a Ana, né? A gente normalmente coloca uma janela embaixo e coloca uma entrada de iluminação natural em cima para ela refletir no teto e vir para o plano de trabalho, né? Então, aqui uma prateleira de luz refletindo num teto branco, isso fica sensacional, isso fica lindo, né? Normalmente a gente coloca uma iluminação artificial aqui para ter o mesmo efeito à noite, bateu no teto e veio para o plano de trabalho, para o uso à noite. Os dutos de iluminação, eu capto a luz natural lá em cima, né? Lá fora, e eu trago para dentro do meu ambiente, tá? Uma coisa importantíssima, gente, que a gente nunca pode deixar acontecer nos nossos projetos.
luz mais radiação never, nunca, tá? Então, todas as vezes que a gente fizer uma claraboia, né? Isso aqui é o BH Shopping. O BH Shopping teve problemas seríssimos com essa iluminação que existia aqui. No terceiro pavimento, antes da reforma, o BH Shopping tinha uma baita de uma claraboia que iluminava os outros pavimentos todos. E entrava luz, mas entrava radiação por esse vidro, porque é um vidro sem proteção, né? O que aconteceu? A conta de energia do BH Shopping disparou, né? Então teve que fazer essas venezianazinhas aqui, olha, para que a radiação saísse por essa veneziana, senão o sistema de ar-condicionado do BH Shopping não aguentava. Então, luz, ok, radiação nunca. Tá? Então, a gente precisa de usar estratégias onde a gente não tenha radiação entrando nos ambientes. Por exemplo, os lanternins, que tem aqui telhadinho, e a iluminação entra pelas laterais, né? Mais uma vez aqui, isso aqui é um depósito de um supermercado em Betim, né? Aqui é o Walmart. Então, aqui é a mesma coisa, né? Iluminação entrando pelo lanternim, pelas laterais, né? Os sheds são maravilhosos, deixam o nosso projeto aí com um desenho muito bonito, né? Então, os sheds, a luz também entra lateralmente, né? Ela atinge mais profundamente os ambientes também. A gente pode localizar os sheds onde for mais importante para a gente, né? O projeto do Lelé, lá do Hospital Sara Kubitschek, ele tem vários sheds, são sheds assim arredondados, né? Esse aqui é um deles, ó, é o projeto do Lelé, do João Filgueiras, né? Para poder, que trabalha com iluminação e ventilação natural, tá? E a gente tem aí os tetos escalonados também, tá? Os tetos escalonados, a gente vai escalonando o teto, na horizontal a gente faz uma proteção com laje, com cobertura, e as laterais estão sempre abertas, né? Como, por exemplo, nessa imagem daqui, tá? Aqui é o Guggenheim, de Nova York, não sei se vocês já ouviram falar ou já conhecem. Ele tem um grande átrio, né? Só que esse átrio, não sei se dá para vocês perceberem, ele tem aberturas, né, para sair o ar quente, e esse vidro é um vidro com alto fator de proteção solar, tá? E aí vem, então, a nossa perguntinha. É uma questão do ENAD de 2005, aí ele mostra algumas imagens, ok? E essas imagens se relacionam à iluminação natural. Então, vamos fazer aqui. O correto aproveitamento da luz natural possibilita a redução do consumo de energia. Para que este objetivo seja atingido em edificações situadas nos trópicos, né? Então, a gente está nos trópicos, pode-se afirmar que a claraboia permite boa iluminação natural com baixo consumo de energia. O que vocês acham? Não está certo ou errado? Ó, claraboia é essa aqui, ó. Depende lá, igual aquela coisa que você falou, se teria, né? Cadê a claraboia? Proteção do vidro. Né? Zenital Domus claraboia. Tá? Então, vamos ler as outras e a gente volta nela, tá bom? O uso da cobertura em shed é eficiente para determinar uma distribuição uniforme da luz natural no espaço. Vocês acham que está certo ou errado? Acho que é errado, porque ela entra na diagonal, né? Tipo, não pega tudo, não. Luz natural nunca é uniforme. Só isso. Né? Então, o shed, claro, né? O shed a gente viu aqui que ele pode entrar olha só a fotometria do shed, né? Então, olha só como que a luz efetivamente não é uniforme, né? E como que os nossos outros tipos de iluminação também não são uniformes, né? A gente sempre tem uma distribuição maior próximo da fonte de luz, né? Então, olha só,
Então, essa aqui, acho que todo mundo concorda que está errada, né? Bandejas de luz ou light shelves reduzem o uso da luz artificial em ambientes de grande profundidade. Olha lá. As light shelves. O que vocês acham? Ó, tem um site da Leroy Merlin aí falando. O que vocês acham, gente? Tá certo. Né? Acho que está correto. Acho que alguma dúvida em relação a essa, tá certo? Professora, se estivesse falando aí em ambiente sem ser de grande profundidade, ia ajudar do mesmo jeito também, não? Do mesmo jeito. Tá? Ela sempre ajuda. Tanto para grandes... Mas eles falaram grandes profundidades porque é uma das características para a gente usar a light shelves, tá? A light shelves. Ou seja, a prateleira de luz, né? Porque a gente sempre usa a prateleira de luz quando a gente, por exemplo, salas lá na escola de engenharia da UFMG, né? Ela tem umas prateleiras de luz, né? Que são muito... Tem a janela, né? Os alunos estão vendo o parte de fora. Essas janelas, algumas até têm brises. Em cima da janela tem uma prateleira de luz. Né? Para quê? Para captar a luz lá de fora, ela penetra, bate e sobe para o teto. Né? Então, as salas são muito bem iluminadas. De dia, dificilmente vocês vão ver luz artificial, iluminação artificial ligada lá na escola de engenharia, tá? Lá da UFMG, lá no campus universitário. Então, por quê? Porque esse uso das light shelves ficou foi muito bem caracterizado, tá? Agora, o lanternim é uma opção eficiente para entrada de luz natural e ventilação. Então, olha só, o lanternim é esse aqui. Né? O lanterninha é aquele telhadinho que sai para fora, mas ele tem coberto em cima, e aqui, ó, a gente pode ter janelas tanto para fazer efeito chaminé, ou seja, o ar quente vai sair por cima, né? Quanto para iluminação também. Pessoal, então, olha, acho que o pessoal está entendendo que a claraboia permite uma boa iluminação natural, sim, mas com baixo consumo de energia? Não, né? Depende do vidro, depende do posicionamento dessa claraboia. Normalmente, a claraboia é um problema, tá? Então, assim, parece que a gente entendeu que a 3 e 4 estão corretas. Então, está correto aqui, né? Então, a 3 e 4 essas que estariam corretas. Ok? Beleza. Então, vamos falar um pouquinho de proteção solar, né? Acho que essa matéria foi a que vocês assim, mais se interessaram, pelo menos eu lembro que foram muitas perguntas, a gente passou alguns exercícios para vocês, não vi que vocês tiveram dificuldades, mas vamos dar uma passada nisso aí, porque muito provavelmente as provas têm uma questão de... Alguém perguntou alguma coisa aqui? Muito provavelmente tem alguma coisa de geometria solar, brises, não vai ter cálculo de brise, tá, gente? Dificilmente vai ter uma questão de cálculo de brise. Mas vocês precisam entender o que está falando a questão para que a gente possa... na verdade, ela é interpretativa. Dificilmente vai ter uma questão sobre cálculo de brise lá, né? Igual vocês fizeram no exercício 3, tá bom? Na avaliação 3, né? Então, a finalidade das proteções solares nas fachadas, a gente precisa de pensar muito bem, né, quando a gente está falando de conforto, de projetos de arquitetura dos nossos edifícios, a gente tem que pensar muito bem, porque a gente precisa fazer essa proteção dos ambientes, do projeto, em relação à radiação solar. Principalmente quando a gente está falando de radiação solar à tarde, 15 horas, onde a gente tem aí a maior radiação do dia, né? Quando a gente está falando de radiação solar, né, ou de incidência solar pela manhã, muitas das vezes a gente até permite que essa incidência ocorra, porque o sol da manhã é um sol higienizador,
Então, é importante que os nossos quartos, os nossos ambientes sejam higienizados com o sol da manhã durante o dia, né? Principalmente pós-pandemia, né? Na pandemia e pós-pandemia, tá? Então, os projetos que a gente fizer, eles têm que estar muito bem iluminados, ventilados, e, se possível, a gente pode permitir que a insolação, o sol, a luz natural do sol, ela entre nos nossos ambientes durante a parte da manhã até lá pelas 10 horas, tá? Então, as proteções solares também são chamadas de brises, eles podem ser verticais, eles podem ser horizontais, eles podem ser fixos e podem ser móveis, tá? E eles podem ser mistos também, horizontal e vertical, tá? Então, aqui a gente tem um sistema de brises, que é uma fachada norte de um edifício, tá? Um sistema de proteção horizontal, tá? Então, a gente vai ver, mas a gente já viu também, né? O sol nasce lá no leste, ele roda no hemisfério sul pelo norte, então, ao meio-dia, ele está lá no norte, tá? Ele está no norte, apontando para o nosso edifício, tá? Depois ele se põe pelo oeste, tá? Então, as fachadas mais complicadas que tem para a gente fazer proteção solar são, ou seja, as mais importantes são a fachada oeste, né? Onde a radiação é mais alta. Então, quando a gente está lá em cima, o sol está lá em cima, meio-dia, não adianta eu fazer proteção solar vertical, porque o sol vai entrar aqui do mesmo jeito, né? Então, eu tenho que fazer proteção horizontal, né? Para que o sol que está lá em cima não entre dentro dos meus ambientes, tá bom? Assim, a gente tem também, então, na mesma linha, né, a gente tem proteção vertical para fachadas leste-oeste, ou seja, o sol não está aqui, se eu fizer proteção assim, vai adiantar? Não, né, porque o sol vai estar entrando aqui do mesmo jeito, então eu tenho que fazer proteção assim, né, ou seja, eu tenho que fechar isso aqui para que o sol não entre no meu edifício. Então, fachadas leste-oeste, normalmente a gente tem brises verticais, e fachada norte a gente tem brises horizontais. Quando a gente está falando de fachadas Nordeste e Noroeste, que são terríveis, tá? Nordeste não, mas Noroeste é uma fachada terrível. Normalmente, a gente usa brises mistos, ou seja, a gente vai pegar o sol na fachada Noroeste, né? Norte, Noroeste, Oeste. Normalmente, a gente pega o sol de 1h da tarde, que ainda está lá em cima, e a gente já está pegando ele descendo aqui na fachada Oeste. Logo, a gente tem que fazer uma proteção que seja tanto horizontal quanto vertical, tá? Então, a gente usa brises mistos, tá? Então, é proteção, né, contra a radiação direta, né, nos nossos edifícios. A gente fala um pouquinho de geometria solar, movimento de rotação, que a Terra gira em torno de si mesma, com um ângulo de declinação de 23,5 graus. Movimento de translação, que é a Terra girando em torno do Sol, né? A Terra está sempre girando com esse ângulo de inclinação, né? Então, essa rotação, essa translação, ela vai determinar as estações do ano, né? Então, a gente tem aí o que a gente chama de solstício de inverno, né? Solstício de verão e equinócios de primavera e outono. Então, isso aqui é o que a gente chama de carta solar, que nada mais é do que as nossas as linhas da trajetória solar rebatidas sobre o plano, né? Ok, tá? Para a gente entender e saber onde o Sol está naquele dia, naquela hora, a gente vai trabalhar com duas coisas diferentes. A primeira é o azimute, tá? O azimute me dá, em relação ao norte, onde que o Sol está, né? No globo, tá? Então, esse Sol pode estar em relação ao norte
no plano a 15 graus, a 30 graus, a 90 graus e assim por diante, né? E a gente tem uma outra coisa que a gente chama de altura solar ou altura solar, tá? Que é o quê? A altura que esse Sol está em relação ao plano horizontal também. Então, olha só, azimuth me fala qual é o ângulo que ele está em relação ao norte, no plano, e a altura solar me fala a altura que o Sol está, né, em relação ao zênite, que é 90 graus. O zênite está sempre em cima da gente aqui, tá? Então, isso é importante, porque a gente vai trabalhar na carta solar, tá? Que é uma das coisas que a gente viu aí, alguns exercícios, né? A gente fez alguns exercícios aí também, tá? Então, a carta solar, ela me traz aqui a trajetória solar, essas linhas aqui me dão o horário do dia, né? Então, a gente começa aqui às 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas, quando a gente está aqui no norte, né? E aí 13, 14 até mais ou menos 19 horas, tá? Essas linhas aqui me dão a trajetória solar, então essa linha daqui, olha. Essa linha aqui, ela me dá o solstício de inverno, onde o dia é menor, né? Essa daqui me dá os equinócios de primavera e de verão, de primavera e de outono, tá? E essa aqui de baixo me dá o solstício de verão, tá? Então, todas as questões que vão cair, vocês podem ter certeza que elas estão relacionadas a essas três linhas, tá? Os horários estão aqui, né? São fáceis da gente entender, né? Mas é importante que vocês façam essa distinção. Qual que é a minha linha de solstício de inverno, solstício de verão e equinócios, tá bem? Então, isso é importante a gente saber, que nada mais é do que isso daqui, né? Rebatido no plano. Então, olha só. Quando a gente está falando de brises, a gente tem três ângulos. Ângulo alfa está relacionado ao brise horizontal, nós vamos ver daqui a pouco. Ângulo beta, que está relacionado aos brises verticais, da direita e da esquerda. E o ângulo gama, que me fala aonde esse brise vai parar. Tanto o brise horizontal quanto o brise vertical, tá? Pulei os 60? Não sei, peraí que eu vou ver. Assim, aqui só falando um pouquinho sobre os brises, né? Falando com a importância das proteções solares, do brises, do traçado das máscaras, né? Isso aí eu pulei mesmo, sem querer. Tá? Então, olha só, vocês fizeram para a gente lá, devem ter feito, né, para avaliação 3, o traçado da máscara para definir o brise da fachada norte, que a gente definiu como norte, que era a fachada principal, né? Então, quando a gente está trabalhando com brises horizontais, o mais importante deles era a gente definir aqui, olha, qual que era o ângulo alfa. Eu lembro que alguém me perguntou, não sei se foi Daniela, acho que foi Daniela, né? Acho que Daniela chegou aqui em 57 graus do alfa, para a gente ter uma sombra, que, se eu não me engano, era de 11 às 15, né? Não sei qual foi o resultado que Daniela teve aí, e o grupo de Daniela, tá? Aqui a gente define os ângulos beta, né? Beta da direita e da esquerda, tá? E aqui a gente vai definir os ângulos alfa. A gente vai ver aqui agora o que significa cada coisa. Então, o ângulo alfa é o ângulo que vai definir qual que é
o brise horizontal, então isso aqui é um corte de uma janela, né? Isso aqui é um corte de uma janela, tá? O ângulo alfa é esse ângulo que a gente vai traçar. Aqui a gente tem um anteparo, ou seja, a janela, né? Da quina do ponto extremo em relação ao Sol, que vai estar aqui, ó. Vamos imaginar que o Sol está aqui, né? Ó, o Sol está batendo nessa quininha, então desse lugarzinho aqui até a entrada, o ponto extremo dessa janela, eu tenho um ângulo aí de 60 graus, tá? Professora, Oi. uma dúvida, porque teve alguns slides que mostravam vocês pegando esse ponto, né, para medir o ângulo. Lá atrás, no primeiro vidro, assim, teve outro que mostrou pegando na parede e esse está mostrando, tipo, no meio. Qual que é o certo? É o seguinte, depende de onde a janela está, tá? Quando a gente não sabe onde a janela está, nesse caso aqui, vê aqui, Daniela, olha só, tá vendo que a janela está aqui, ó? Sim. Ou seja, a janela está no meio do vão, correto? Então, moral da história, o meu ângulo, ele vai pegar, espera só um pouquinho, daqui e passa por aqui, tá? Se essa janela estivesse colocada aqui, porque você pode assentar a janela, né? Você pode definir. Deixa eu só voltar isso aqui para fazer uma linha melhor aqui. Se a janela, né? O arquiteto definiu que a janela vai estar na face externa, desculpa, na face interna, junto com a parede interna. Então, o meu ângulo vai ser esse ângulo daqui, ó. Tá vendo que ele é diferente, né? Ele abriu mais, ó. Tá? Sim, eu fiquei nessa dúvida também na hora de fazer o nosso brise, porque eu estava pegando lá de trás, que foi um dos slides que eu vi. Mesmo a janela estando no meio, o slide pegava lá atrás. O slide, qual slide? Não entendi. Não, eu falo assim, um slide que eu estava usando como referência, né? Ah, tá. Aí estava mostrando que a janela estava lá atrás. Ó, desculpa, que a janela estava no meio, mas mesmo assim estava pegando como referência para medir a parte de trás, a parede interna. Entendi. Aí depende de onde está a parede, que a parede é o anteparo. Oh, desculpa, depende de onde está a janela, que a janela é o anteparo. Tá? Então, olha só, se for, por exemplo, um vidro na janela da fachada de cima e embaixo, sendo o vidro aqui o vermelhinho, o ponto vai ser aqui, tá? E o ângulo também vai ser diferente de 60. Então, no caso, nesse slide que eu vi, tá errado, né? Porque a janela estava no meio e a referência pegou atrás. A referência pegou aqui? Isso. Uhum. E a janela estava no meio? Uhum. Então tá errado. Depois você me fala qual que é. Tá, beleza. Para eu dar uma outra olhada, tá? Então, olha só, como vocês tinham que fazer lá, gente? Vocês tinham que marcar o ângulo. Nesse caso aqui, olha, a gente pega o transferidor, marca aqui os 60 graus, faz a máscara de 60 graus, ou seja, o ângulo alfa. Eu estou colorindo toda essa parte vai estar protegida, tá? Toda essa área aqui embaixo desses 60 graus vai estar protegida da incidência solar. E aí, o que eu faço? Eu pego a carta solar daquela cidade, coloco a fachada direcionada, né? Essa fachada aqui, muito provavelmente, é uma fachada, aqui está normal, né? É uma fachada que está virada para sudoeste, tá? Então, eu trago essa fachada para cá, né? A minha máscara está aqui, então o que significa?
que todo esse período aqui, olha, ele está protegido da radiação solar, tá? Então, eu posso dizer que, aqui nos equinócios, às 11 horas, essa fachada está protegida até no equinócio, até 2 horas da tarde, de 11 até as 2. Sim, tá? No solstício de inverno, essa fachada só está protegida aqui de 3 horas até 6 horas da tarde, tá? Então, a gente consegue entender um pouco como é que essa carta vai indicar para a gente qual é a proteção e a que horas essa fachada está protegida por esse brise que está sendo desenhado aí, tá? Que foi o que vocês, né, teoricamente fariam para a gente na avaliação 3, tá? Então, olha só, aqui alguns exemplos de brises horizontais, normalmente são elementos que ficam muito bacanas na fachada, tá? O ângulo beta, então, ele tem a ver com os brises verticais, tá? Então, o brise vertical a gente sempre vai olhar em planta, né? Ó. Então, aqui é uma planta, aqui é a janela, tá? E aqui a gente tem o beta da esquerda. A gente tem que sempre pensar o seguinte, olha, de onde está vindo o Sol? O Sol está vindo da esquerda, ok? Então, este ângulo aqui, olha, é o ângulo beta da esquerda, porque o Sol está vindo da esquerda, tá? Esse ângulo daqui, olha, já é o ângulo beta da direita, porque o Sol está na direita, tá? O Sol está aqui, então, essa daqui é a proteção que esse brise da direita está fazendo em relação a essa janela, tá? Esse vão de iluminação e ventilação e incidência solar, tá? Então, a gente vem aqui e coloca, então, aqui, esse beta da direita, que é um ângulo maior, e a gente marca aqui também na carta solar o beta da esquerda. Estou dizendo para todo mundo que essa área que está aqui de baixo está protegida e que esta área que está aqui de baixo também está protegida, ok? Que é o que a gente fez lá no exercício. Então, aqui marcando os ângulos, né? Beta da direita, beta da esquerda, nesse caso aqui os betas são iguais, tá? Então, aqui alguns exemplos de brises verticais podem ficar muito interessantes também nos nossos projetos, a gente só não pode errar o brise, né? A gente, às vezes, vê gente lá no TCC colocando brise vertical e fachada norte, né? Aí a gente tem que chamar a atenção, tá? E esse ângulo alfa, ele vai dizer para a gente aonde que esse brise horizontal vai estar parando. Eu já sei que ele está com um ângulo de 60, que vamos imaginar que ele tem 90 centímetros. Mas onde que ele está parando em relação à janela, tá? Então, o ângulo, a janela está aqui, ó, né? Esse ângulo gama, então, ele vai dizer para a gente aonde que esse brise vai parar. Então, nesse caso aqui, o gama da direita é 70 graus e o gama da esquerda é 50 graus, né? Então, esse lado do brise é menor do que esse daqui, tá? A gente vem aqui e marca, tá? Então, o beta da direita... Professora, sempre vai ser ao contrário? Para marcar, assim, né? Aqui na carta solar. Uhum. Aí, né? Uma dúvida, na nossa carta solar, isso foi uma dúvida no nosso trabalho. Na hora de marcar, tinha 2 medidas embaixo aí. Aí a gente, acho que a Michelle tinha anotado que a primeira era de alfa, a segunda de beta. Aí a gente ficou na dúvida. Não, peraí, repete. Onde que tinha 2 medidas? Aqui embaixo? Professora? Repete para mim a sua dúvida. Aonde que tinha 2 medidas? Nessa parte de baixo, tá vendo onde tem os números no transferidor? Isso. Aqui? Aí,
Isso. Aí lá tem, quer ver? Estou aberto aqui. Tem uma medida que ele começa na esquerda com 10, vai para o meio para 90, né? E a medida de baixo, ela começa com 80 e vai para o meio 0. Ô, Jaque, é porque na carta solar que vocês passaram para a gente tem duas linhas de contagem de graus, logo embaixo. Ah, tá, já sei, entendi. Então, aqui, olha, a gente tá fazendo de 0. Aqui eu tô aumentando o ângulo. Eu tô marcando o ângulo gama em relação ao brise vertical. No outro, eu vou marcar o ângulo gama em relação ao brise horizontal. Tá? Então, uma linha brise em relação ao vertical. Então, a primeira, quando ela vai de 0 a 90, né? Eu falo contando da esquerda para a direita, né? Ela é do ângulo alfa, que aí seria o brise horizontal. Exatamente. E a segunda do brise vertical. Exatamente. É aquilo, Michele, que eu tinha falado mesmo. Então, beleza, professora. Tá bom? Então, é isso aí. Ok, pessoal? Então, bom, então, aqui mais uma vez, né? O ângulo gama, quando a gente está trabalhando com os brises verticais, então, para a gente saber aonde esse brise vai parar, que é o que vocês devem ter feito aí, ó, né? Que é isso daqui. Ele não vai até a Lua e nem vai até lá debaixo da Terra, né? Em algum lugar ele vai parar. Então, o ângulo gama, que é esse ângulo daqui e esse ângulo daqui, sempre pensando que aqui é o gama da direita. Opa, só um minutinho. O Sol, né? O Sol está aqui, tá? Então, a gente vai ter, quando a gente está trabalhando com esse ângulo daqui, ó, a gente está trabalhando com um gama da esquerda, tá? Que está chegando aqui. E aqui, opa, o gama da direita, né? Aqui está invertido, porque um ângulo é complementar ao outro, né? Ou seja, aqui é o gama da direita, tá? Que está representado. Ah, ele está aqui em cima, né? Vamos apagar. Professora, só uma dúvida. O gama não, o beta. O beta, ele vai delimitar o vertical, mas ele vai delimitar o quanto para cima e para baixo ou o quanto para frente e para trás que esse brise vai? Esse beta aqui, olha, ele vai falar o quanto para frente que ele vai. Ó, que tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar uma outra ferramenta. Isso daqui, ó, é o quanto para frente ele vai. Isso. Tá? Aí o gama, beta, o gama que vai em beta, ele define aqui, ó, para cima e para baixo. Para cima e para baixo, tá? Que são esses dois ângulos aqui. Então, aqui, ó, é uma vista ou elevação. E aqui é uma planta. Beta em planta, gama em vista. Ok? Beleza. Bom, então vamos para o exercício. Espera aí. Então aqui é só a gente lembrar esse exercíciozinho, que é sobre a leitura da carta solar, né? Então, aí se é a carta solar, né? E a gente vai saber onde está o Sol às 11 horas no dia 22 de junho. Ou seja, a gente está trabalhando com 22 de junho. Isso aqui pode cair também, viu, gente? Tem algumas questões lá. Ó, 22 de junho, às 11 horas. Olha só. 11 horas, ó.
6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, ó, 11 horas está aqui, ó. É essa linha daqui, tá? No dia 22 de junho, então a gente tem esta linha daqui, ou seja, solstício de inverno. E aí eles podem pedir para a gente fazer o seguinte, qual que é o azimuth e qual que é a altura solar, tá? Deste ponto que está aqui, ó. Né? É uma questão bem tradicional de conforto, tá? Então, a gente tem o seguinte, olha, partindo do ponto zero, a gente tem que, passando pelo ponto, né, o ângulo que este ponto faz com o norte, ou seja, o azimuth é de aproximadamente 18 graus. Concordam aí, gente? Sim. Né? E aí a gente tem o seguinte, este ângulo, este ponto daqui, qual que é o ponto dele em relação à altura solar? A altura solar está aqui, ó, né? Então, qual que é o ponto dele em relação à altura solar? A gente vem, traça aqui, né? A gente vai ter aqui aproximadamente o quê? 35 graus de altura solar, tá? Então, o azimuth seria, nesse primeiro exemplo, o azimuth é igual a 18 graus. E a altura solar igual a 35 graus aproximadamente. Ok? Todo mundo está concordando com isso, gente? Sim. Então, beleza. Beleza. Então, agora vamos para a questão. Opa, só um minutinho. Então, a questão está aqui, ó. Então, mais uma vez, eu vou abrir um pouco mais essas fotos, que elas ficaram pequenininho, né? Arena de 2005. Abaixo são apresentados 2 edifícios em que o tema de proteção solar é resolvido de maneira diferente. No edifício da Associação dos Moageiros de Hadabad, na Índia, de Le Corbusier, em 1954, a fachada é composta por quebraçóis ou brises, né, de concreto verticais e fixos. Então, é esse edifício aqui, olha, tá? Eu vou tirar ele aqui, vou abrir um pouquinho mais essa imagem aqui, porque depois a gente vai precisar delas abertas ali, tá? Já no edifício residencial em Barcelona, que é esse daqui, que é do Bach e Mora, de 2000, a proteção se dá por meio de uma série de venezianas móveis colocada no extremo das sacadas. Então, vamos lá. Esse primeiro é do Le Corbusier e o segundo é do Bach e Mora. Então, levando em consideração as características dos 2 sistemas de proteção, são feitas as seguintes afirmações. Seguinte, pelo tamanho e profundidade dos quebraçóis, é grande a possibilidade de que o edifício Mahadabad esteja voltado para o poente, orientação que inspira maiores cuidados. O que vocês acham? Professora, poente é o quê? Poente é onde o sol se põe. Onde o sol se põe? Qual a orientação? Oeste. Oeste, né? Então, aqui escrever poente e escrever oeste dá na mesma, tá bom? Beleza. A única diferença é que lá em cima
No hemisfério norte, o Sol roda pelo sul, e no hemisfério sul, onde a gente está, o Sol roda pelo norte, né? Então, essa tá certa, né? Já. Ó, a gente tem aqui, então, o brise é vertical, ok? Ele é fixo, tá? Ele tem um ângulo de inclinação que vai pegar provavelmente isso aí na fachada oeste, né, poente. Aí vamos dizer que isso aí vai pegar o sol aí de 2 até umas 4, 5 horas. Ele tem um componente que é horizontal, tá? Então, provavelmente isso aí está certo, correto? Olha só. Professora, por ter o componente horizontal, ele não seria no noroeste? Pode ser no noroeste, tá? Mas vamos pensar, vamos voltar. É grande a que o edifício esteja voltado para o poente. Mas a gente pensando que o noroeste também está no poente, né? Tá certo. Então tá errado. Tá errado, gente. Bem lembrado, porque se está no poente, ele está no oeste. Tá bem? Ó. Então, essa afirmativa está errada. Ok? Ele não está no poente. Poente é depois de 3 horas da tarde. Tá? Onde o sol está se pondo. Ok? Vamos ver as outras aqui, então. Ó. Sistemas de proteção móveis permitem ao usuário ajustar a sua posição de acordo com a posição do sol, podendo decidir sobre o grau de permeabilidade do espaço que ocupam. O que vocês acham? Sistemas de proteção móveis, permitem ao usuário ajustar a posição de acordo com a posição do sol, né? Podendo decidir sobre o grau de permeabilidade, estou vendo ou não, né? Lá fora, do espaço que ocupam. Acho que está certo. Certa, né? Essa aí está bem tranquila. Correto aí? Essa aí não tem sombra de dúvida em relação à de cima, né? A de cima dá dúvida, mas essa daí não dá, não. Tá? Quebra-sóis, número 3, quebra-sóis verticais, móveis ou fixos, podem ser aplicados indistintamente a qualquer orientação, sem que isso afete a qualidade ambiental do edifício, certo ou errado? Professora, depende do que seria qualidade ambiental. Eu acho assim, que se estiver falando questão se vai afetar, se entra sol ou não entra, acho que está certo. Não, mas olha só, gente. Quebra-sóis verticais. Lembra que eu falei... Olha a minha luz ali, ó. Lembra que eu falei da fachada norte? Que o vertical não serve para nada? Sim, mas aí é isso que está falando aí, que não afetaria em nada. Seria isso, não? Não, olha só. Ou a interpretação que eu fiz está errada. Quebra-sóis verticais, móveis ou fixos. Vamos ler de novo, às vezes eu estou fazendo confusão. Podem ser aplicados indistintamente a qualquer orientação. Podem? Não. No norte não resolve nada ter ele móvel fixo, no vertical, não. Ok, gente? Sim, ô Daniel? Não, é que eu entendi que, tipo assim, eles podem ser aplicados, e aí, igual no norte, não resolveria nada, e aí, esse final que falaria isso, sem que isso afete a qualidade ambiental. Tipo assim, no norte não vai resolver nada. Mas talvez eu esteja entendendo qualidade ambiental errado. Olha só, sem que isso afete a qualidade ambiental do edifício. Se eu não estou fazendo a proteção solar, eu estou alterando a qualidade ambiental do edifício, concorda? Se eu estou usando o brise de forma errada, eu estou afetando a qualidade ambiental do edifício. Eu estou deixando entrar radiação, né? E isso vai gerar uma série de problemas. Ofuscamento, o ambiente vai ficar quente, vai gastar mais ar-condicionado. Concorda? Não, beleza. É que eu entendi essa última frase aí errado mesmo. Mas agora foi. Hora que eles colocam... Quando coloca indistintamente, gente, ou em todas as situações, vocês podem desconfiar, tá?
Pode confiar que tem um trem errado aí. Tá? Porque nada é assim. Eu posso usar uma mesma solução para tudo. Né? Então, essa palavra indistintamente, ela é bem forte. Tá bom? Então, essa aqui não está correta. A 2, a gente já chegou à conclusão que está correta. Agora, vamos aqui. Ó. O sistema de venezianas móveis cria um dinamismo autêntico na fachada, cuja aparência muda constantemente de acordo com as decisões dos ambientes de cada apartamento, que é isso daqui. Tá? Que é no caso desse outro edifício aqui. Certo ou errado? Correto. Correto? Sim. Ok. Então, vamos lá. A primeira que a gente ainda está na dúvida, né? Pelo tamanho e profundidade dos quebra-sóis, é grande a possibilidade de que o edifício lá do Oscar Niemeyer esteja voltado para o poente, ou seja, fachada oeste, orientação que inspira maiores cuidados. Orientação que inspira maiores cuidados, ok. Profundidade. Maiores cuidados. Então, a nossa resposta correta seria a B, né? Aqui está faltando, é 3 e 4. Copiei errado. 3 e 4. Vamos apostar aqui no 3 e 4, tá? Corretas. Vamos deixar essa daqui, com o poente, né? Como fachada oeste, a gente não pode garantir que isso Professor, está na verdade, correto. seria 2 e 4. O 3 está errado. É 2 e 4. 2 e 4 não tem. 2, 3 e 4. 3 está errado. Eu acho que eles estão 2 e 4. considerando o número 1 certo, né? Mas aí 1, 2 e 4. poente. Vamos ver aqui. 1, 2 e 4. Ok. 1, 2 e 4. 2 e 4 não tem. Então, é 1, 2 e 4. Pelo tamanho e profundidade, vamos tirar o poente aqui para ver se a gente consegue chegar a essa conclusão. Pelo tamanho e profundidade dos quebra-sóis, a possibilidade de que o edifício do Oscar Niemeyer esteja voltado para o poente, que é a orientação que inspira maiores cuidados. O problema é que ele tem aqui, deixa eu aumentar essa imagem aqui, ele tem uma componente horizontal, né? Essa questão aí pode ser anulada, professora. Pode. Eu vou perguntar, eu vou ver com a Ana isso aqui. Porque, na verdade, para mim, ele tem um componente vertical, horizontal também, entendeu? Porque tem essas linhas aqui, ó. Então, ele está no noroeste. Né? Então, significa, para mim, tá, que essa questão também estaria errada. Mas eu vou ver qual que é a resposta lá do ENAD, tá? Mas a resposta do ENAD, pelo que eu coloquei aqui, a não sei que eu tenha errado, igual eu errei a outra lá, é 1, 2 e 4. Tá? Vou ver e volto para vocês. Vou fazer um intervalinho e vou checar isso lá, tá bom? Tem mais uma aqui, gente. A gente vai fazer e aí a gente entra no intervalinho aí, tá bom? Essa daqui é na de 2008. Uma das características mais marcantes do Centro de Informática da Universidade Católica de Santiago, que esse prédio é sensacional, no Chile, projetado pelo Aravena, e mais a sua turma aí, ó, é o fato de ser formado por um volume interior, uma estrutura de concreto com fechamento de placas cimentícias, sensacional esse prédio, e um volume exterior de vidro construído com tecnologia usual, separando um do outro, né, esse volume de concreto do de vidro, com uma abertura na base e no topo. Ou seja, para que serve essa abertura na base e no topo? O que vocês acham que serve?
essa abertura aqui, ó. Tem uma abertura aqui, uma abertura aqui. Para ventilar? Exatamente. Diminuir carga térmica que está entrando pelo vidro, né? E aí, o que acontece? Essa fachada toda em concreto aqui, ó, ela faz a proteção dos ambientes, né? Esse prédio é sensacional. Se vocês um dia forem a Santiago, não deixem de visitar, tá? Então, olha só, considerando a solução do ponto de vista do conforto ambiental, constata-se que, então vamos pensar no elemento interno, que é todo de concreto, ou seja, muito resistente à passagem da radiação solar. Aí eu tenho um lugarzinho aqui, ó, que é a setinha amarela, onde o ar entra por baixo e sai lá por cima, está varrendo o ar quente de baixo para cima, está saindo lá em cima, né? E eu tenho essa pele de vidro por fora, tá? A pele exterior confere ao edifício uma aparência moderna e adequada ao seu programa, sendo o conforto ambiental secundário nesse projeto. Esse aí, pelo amor de Deus, né? Conforto ambiental nunca é, né, secundário. Então, alguém tem dúvida de que essa está errada? Apesar do projeto ser lindo, né? O conforto ambiental, ele nunca é secundário, tá? Nos projetos, principalmente do Aravena, né? Ok, gente? Ó, Beleza. o que pode... Constata-se que a combinação da fachada de vidro com aberturas nos seus extremos gera circulação de ar no interior do edifício, propiciando conforto ambiental. Acabei de falar com vocês, né? O que vocês acham? Certo ou errado? Certo. Beleza, né? A utilização de cortina de vidro como fachada, como solução de fachada, atenção para isso aí, ó, significa em si uma construção cara e deficiente para o conforto ambiental. Certo ou errado? Nós já sabemos qual que é a certa, né? A letra B é a certa, né? A gente usar vidro significa que a construção vai ser mais cara e ineficiente? Não. Eu mesmo cansei de falar com vocês, gente. Vidro em construção, e vocês vão escutar isso de mim nos projetos, na hora que a gente estiver trabalhando com os projetos, e dos outros professores todos. A gente pode usar o vidro, desde que ele seja... Eu não posso usar o vidro lá na claraboia, deixando a radiação toda passar para dentro do ambiente. Mas a partir do momento que eu tenho o vidro como uma casca, né? Eu posso usar vidros com proteção solar, né? Fator solar altíssimo, igual sandal, né? Para a gente ir para a praia, tá? Altíssimo, que não vão deixar, que retém lá no vidro 70% da radiação solar, né? E nesse caso aí, olha, o vidro é uma casca, mas essa casca tem uma ventilação natural que está levando toda a carga térmica lá para cima, sai lá em cima no teto do vidro. Né? Então, não tem carga térmica para passar para dentro dos ambientes. Além disso, tem uma baita de uma proteção aqui, olha, que é uma casca de concreto. Então, né? Não significa que é uma solução cara. Né? Tem que ser bem pensado, claro. A gente tem que usar o vidro de uma forma correta e bem pensada. Né? A criação de 2 volumes foi uma decisão puramente formal e nada tem a ver com questões de conforto ambiental. Também está bem na cara que está errada, né? Porque nada é puramente formal e não tem a ver com as questões de conforto ambiental. Já falou lá em cima que a estrutura de concreto com fechamento é um volume exterior de vidro construído com tecnologia usual, separado do outro, com aberturas, né? Então, assim, já não é uma solução puramente formal. Foi pensado, né? Está lá no enunciado, né? Houve um pensamento em relação ao conforto. Senão, eles podiam fazer o contrário.
né? Que é a E, ó. O mais adequado para o conforto ambiental teria sido inverter a posição dos dois volumes, passando a fachada de vidro a ser protegido pelas placas cimentícias. Claro que não, porque aí eu não ia ter exaustão da radiação solar e do calor, né? Então, é uma solução que levou em consideração o conforto, é uma boa solução para conforto, porque ela tira todo o calor gerado pela radiação nesse edifício, e ela está fazendo a proteção também dos ambientes internos, né? Então, vamos ver se a gente está certo, né? Mas eu acho que essa aqui é meio na cara. Então, é isso mesmo, né? Então, é essa daqui mesmo. Tá bem, turma? Ah, tem mais uma aqui, ó. A gente pode até ir direto também. E depois só tem mais um pouquinho de coisa para... Vou fazer só mais essa aqui e a gente faz um intervalinho rapidinho, tá bom? Então, também questão do ENAD de 2017, né? Aí é a tradicional. Essa daí, com certeza, vocês vão ter uma pergunta parecida com essa, né? Então, olha só, a figura a seguir corresponde à carta solar de Goiânia, situada na latitude 16,5 graus sul, né? Então, ó, solstício de... Opa. Deixa eu colocar uma cor mais adequada. Solstício de inverno, 22 de junho. Solstício de verão, 22 de dezembro. Equinócios, primavera e outono. Chat. Oi, Samara, não sei, tomara que dê, tá bom? Então, olha só, pessoal, considerando uma edificação situada nessa latitude, avalie as afirmativas a seguir. Em fachadas voltadas para o norte, os brises horizontais são mais eficientes em face da incidência solar no início da manhã e ao final da tarde. Olha. Enquanto os brises verticais são mais eficientes em face da incidência solar próximo do meio-dia. Então, vamos lá. Em fachadas voltadas para o norte, os brises horizontais são mais eficientes, correto ou não? Correto. Em face da incidência solar, no início da manhã e ao final da tarde, enquanto os brises verticais são mais eficientes em face da incidência solar próximo... Não, mas aqui está errado, peraí. Enquanto os brises... Está errado, desculpa. Enquanto os brises verticais são mais eficientes em face da incidência solar, próximo do meio-dia. Já sabemos que não. Então, essa daí está errada, tá? Sim, ela está meio certa e meio errada, né? A primeira frase está certa, o resto está tudo errado. Né? Então, olha só, está falando também, ó, fachada norte, em face da incidência solar, no início da manhã e no final da tarde. Fachada norte é incidência solar meio-dia. Ok? Tá errada? Sim. Tá. No solstício de verão, nisso aqui, ó, as fachadas voltadas para norte, recebe insolação direta, sim ou não? Imagine uma fachada voltada para norte aqui, ó. Ela está voltada para norte. Ela recebe insolação? Acho que sim. Ela está abaixo. Aqui a fachada, aqui, ó. A fachada está aqui, ó.
No solstício de verão, ela não recebe insolação direta em horário nenhum. Ela só recebe no solstício de inverno. Ela receberia, né? Hã? Se fosse o de inverno, ela receberia o dia todo. Exatamente. Ah, tá. Eu tô olhando tudo para cima. Tá? Então, deve ser 3 e 4 que estão corretas. Uma fachada voltada para o norte recebe ao longo do ano mais horas de exposição solar que as fachadas voltadas para o sul, leste e oeste. Peraí, deixa eu ler de novo, porque eu não prestei atenção. Uma fachada voltada para o norte, tá? Ela recebe mais insolação, recebe ao longo do ano, ou seja, de todas essas linhas que estão aqui, mais horas de exposição solar que as fachadas voltadas para sul. Correto ou errado? Ou não? Leste e oeste. Leste e oeste recebe metade, né? Voltada para leste, recebe metade só, para oeste, metade só. Olha a fachada voltada para norte. Essa daí está correta, olha só. Olha a carta solar, o que está falando para a gente. Entenderam? A fachada voltada para o norte. Explica de novo. Hã? Explica de novo. Tá? Ó, Você explica de novo? explico, quer ver? Ó. Fachada aqui voltada para norte. Deixa eu fazer com uma outra canetinha aqui. Ó. Fachada está voltada para norte. Ela recebe todo esse sol aqui. Ó. Ok? Fachada voltada para o norte recebe isso tudo. Fachada voltada para sul. Recebe isso aqui. Ok? Fachada voltada para leste. Recebe metade. Fachada voltada para oeste. Também recebe metade. Michele, então olha só. Olha, uma fachada voltada para o norte, que é esse vermelhinho, né? Recebe ao longo do ano, ao longo de todas as linhas, né? Mais horas de exposição solar que as fachadas voltadas para o sul, que é a azulzinha, para o leste, que é para o lado de cá, que é metade, e oeste, que é para o lado de lá. Tá certo ou errado? Tá certo. Professora, Ok. então significa que fachada igual na questão de cima, né? Na fachada norte, ela não recebe sol? Eu fiquei muito na dúvida nisso. Peraí. Deixa eu voltar na questão de cima, só um minutinho. Deixa eu só me organizar aqui. Cadê? Não, desculpa. Naquela mesma questão, só que na opção lá acima, né? Que falava do solstício de verão. É nessa questão? Não sei, Daniela. Isso, É nessa nessa? questão mesmo. Aí, no número 2, a afirmação 2, eu fiquei intrigada, que fala assim que no solstício de verão, as fachadas voltadas para norte, aí você falou que não recebe insolação direta, né? Sim, porque aí, olha só. O que eu queria entender é que não vai receber sol? Como assim? Não entendi. Não recebe sol, porque olha só, a fachada, olha só, a fachada não está aqui, ó. Não está aí? Virada para norte? Está virada para cima, não está? E olha só o solstício de verão aqui embaixo. Solstício de verão não é uma linha que está aqui embaixo? Está tampado pela fachada. Entendeu? Vai pegar nas costas do prédio o ano inteiro. Isso, exatamente. Pega o norte. Eu achei tão estranho porque eu não consigo pensar, tipo, talvez é porque a carta é de Goiânia, né? Mas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, para mim, sempre pega sol, sabe? O ano todo. Mas depende por exemplo, se você pensar que a fachada é norte, 100% norte, no solstício de verão, você lembra que no solstício de verão o sol está mais alto? Lembra que eu mostrei isso para vocês? Uhum. Que no solstício de inverno ela está baixinha lá, ó.
O sol está aqui. Até falei para vocês, olha em mês de julho como que o sol entra lá no quarto de vocês, a sombra vem aqui, ó. E no solstício de verão, o sol está alto, então a sombra, ela vem um pouquinho aqui, ó. E no inverno ela vai lá porque o sol está deitado. Então, às vezes, o solstício, dependendo da latitude, ele está tão alto, ele é tão a pino, tão a 90 graus, que a fachada não toma sol. Entendeu? Oi, Daniela. Não, Entendeu? deu para entender. É só estranho mesmo. Pensar aqui no ano todo, por exemplo, no lugar É porque que eu a moro, né? gente... Você está em BH, né? Uhum. Então, aqui, se a gente pegar a carta solar de BH, essa linha aqui ela está um pouco mais para cima, né? Então, a gente consegue pegar sol nela. E é muito difícil, porque aqui em Belo Horizonte, o nosso traçado ele não é leste-oeste, né? Normalmente, as fachadas elas estão... Tem um azimutezinho aí que, né, às vezes gira, essa carta gira aqui, ó, né? Então, às vezes ele pega, às vezes se a fachada for, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma linha. Se a fachada for, por exemplo, nordeste, né? Aí ele pega a manhã inteira no solstício de verão. Mas quando ela é norte, 100% norte, dificilmente ela pega solstício de verão. Entendeu? E Porque é o sol isso, está você está lá em falando cima. de radiação, não, insolação direta, né? Tipo, é claro que vai entrar luz ali, seria isso? Luz vai entrar de qualquer jeito, tá? Luz pode entrar. Luz, quanto mais luz, melhor. O que não pode entrar é radiação. Não, Tá? eu falo assim, na questão da fachada norte aí, no solstício de verão, né? Tá entrando luz, mas aí não vai entrar radiação direta. Exatamente. Beleza. Exatamente isso. Tá? Bom, agora vamos fechar isso aqui. É mais fácil garantir a proteção solar com brises, sem prejuízo da visibilidade horizontal, nas fachadas norte que nas fachadas leste e oeste. Então, olha só, proteção solar com brises, sem prejuízo da perda da visibilidade. Olha só, quando a gente está trabalhando com brise horizontal na fachada, é mais fácil a gente não perder visibilidade do que está lá fora, porque tem um brise aqui e outro aqui, né? Do que quando a gente está trabalhando na fachada leste-oeste, que é isso aqui, olha, de qualquer maneira eu posso perder visibilidade aqui, e normalmente eles são inclinados, né? Então, eu perco visibilidade, tá? Então, essa daí também está correta. Vamos ver qual é a resposta. 3 e 4, então está correto, tá? O nosso raciocínio aí. Ok? Mas, assim, a gente trouxe mais para vocês entenderem como é que a gente tem que prestar atenção nas palavras que estão sendo usadas, tá? E como que a gente tem que prestar atenção no que a proposta da pergunta, o próprio enunciado, ela já traz uma série de dados. Aqui é claro que eu tenho que saber analisar a carta solar, senão não tem jeito. Tá bem, gente? Agora, não é uma prova fácil de fazer. Eu acho uma prova difícil de fazer essas provas questão ENAD, né? E são 15 questões. Então, é importante vocês chegarem 7 horas para fazer a prova, tá bom? Mas não vai variar muito disso daí, não. Ok? Ô, gente, vamos fazer agora rapidinho uns 10 minutinhos de intervalo para a gente voltar para a parte de térmica e a gente termina rapidinho também. Tá bom? Pode ser feito assim? Então, olha só, a gente volta às 21h35. Ok? E eu vou ver aquela questão com a Ana e ver qualquer resposta lá na ENAD.